dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais Venham as Águas, nesta preciosa meditação no Evangelho de João, e nós estamos no capítulo 11, e agora nós estamos compreendendo, aprendendo, meditando a respeito de Jesus ser a ressurreição e a vida, falando sobre a ressurreição de Lázaro. E diz assim, capítulo 11, versículos de 28 a 44. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: "O mestre chegou e está chamando você." Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, e ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: "Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido." Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no seu espírito e se comoveu e perguntou: "Aonde vocês o puseram?" E eles responderam: "Senhor, venha ver." Jesus chorou. Então os judeus disseram: "Vejam o quanto ele o amava." Mas alguns disseram: "Será que ele, que abriu os olhos aos cegos, não podia fazer com que Lázaro não morresse?" E Jesus, então, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordena: "Tirem a pedra." Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: "Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias." E Jesus respondeu: "Eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus?" Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: "Pai, graças te dou, porque me ouvistes, e sei que sempre me ouves. Mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes." E depois de dizer isso, clamou em voz alta: "Lázaro, venha para fora." Aquele então que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes ordenou: "Desamarrem-no e deixem que ele vá." Aqui nós temos então a ressurreição de Lázaro. E nós podemos aqui perceber o fato de Lázaro estar ao sepulcro por 4 dias era uma prova adicional de que ele estava morto. Por isso, a palavra de Deus diz que Jesus chorou. E nós vamos continuar, então, meditando sobre a resposta de Jesus à morte de Lázaro. Imediatamente depois dessa confissão, Marta então se retira para a aldeia e sauda Maria, dizendo: "O mestre chegou e ele te chama." O Criador do universo e o Salvador do mundo viera a Betânia e a estava chamando. E ainda assim é nos nossos dias. Esse mesmo ser maravilhoso continua presente, chamando as pessoas com as palavras do Evangelho, palavras de vida e não de morte. Cada um, então, é convidado a abrir a porta do coração e deixar o Salvador entrar. A resposta aqui de Maria foi imediata, ela não perdeu tempo, mas ela levantou-se depressa e foi ter com Jesus. E você? Agora Jesus, então, encontra Marta e Maria fora da aldeia de Betânia. Os judeus não sabiam que ele estava por perto, já que o anúncio de Marta e Maria tinha sido secreto. Não seria normal concluírem que Maria havia ido ao túmulo para chorar ali. Maria então lança-se aos pés do Salvador. Talvez fosse um ato de adoração, ou ela estava simplesmente dominada pela tristeza.
Como Marta, ela expressou o pesar por Jesus não ter estado presente em Betânia, porque nesse caso, seu irmão não teria morrido. Ver Maria e os amigos na tristeza fez Jesus gemer e ficar comovido. Sem dúvida, ele pensava em todo o sofrimento, tristeza e morte que entraram no mundo como resultado do pecado do homem. E isso lhe causou tristeza interior. Naturalmente, o Senhor sabia onde Lázaro havia sido sepultado, mas ele fez a pergunta a fim de causar expectativa, também de encorajar a fé e convidar a cooperação de todos os homens. Sem dúvida, foi com profunda seriedade e desejo sincero que os enlutados conduziram então o Senhor ao sepulcro de Lázaro. Já no versículo 35, geralmente é o mais curto em Bíblias de língua portuguesa. É uma das 3 ocasiões do Novo Testamento em que se menciona que Jesus chorou. Ele chorou com tristeza sobre a cidade de Jerusalém e também no jardim de Getsêmani. O fato de que Jesus chorou foi evidência da sua verdadeira humanidade. Ele derramou verdadeiras lágrimas de tristeza ao ver os efeitos terríveis do pecado na raça humana. O fato de que Jesus chorou na presença da morte mostra que não é impróprio cristãos chorarem quando seus amados são levados. Porém, os cristãos não se entristecem com os outros como aqueles que não têm esperança. Os judeus então viram as lágrimas do Filho do Homem uma evidência do seu amor para com Lázaro. Na verdade, eles estavam certos, mas ele também os amava com um amor profundo e eterno, e muitos deles não compreenderam isso. Mais uma vez, então, na presença do Senhor Jesus, causou um interrogatório entre o povo. Alguns o reconheceram como o mesmo que dera vista ao cego. Eles admiravam ele não por poder ter evitado que Lázaro morresse. Naturalmente ele poderia tê-lo feito, mas em vez disso realizaram um milagre maior, trazendo maior esperança àquelas almas confiantes. O 7º milagre de Jesus foi a ressurreição de Lázaro. Parece que o túmulo de Lázaro era uma gruta debaixo da terra, a qual alguém precisaria descer por degraus ou lances de escada. Uma pedra fora posta em cima da boca da gruta. Era diferente do túmulo do Senhor Jesus, que foi esculpido numa rocha, no qual alguém poderia indubitavelmente caminhar, como no lado de uma colina sem subir ou descer. Jesus então ordena àqueles que estão ali que tirassem a pedra da boca do túmulo. Ele podia fazer isso por si mesmo, com apenas uma palavra. Porém, Deus normalmente não faz pelos homens o que eles podem fazer por si mesmos. Marta então expressou horror de pensamento de abrir o túmulo. Ela sabia que o corpo do seu irmão estava ali há 4 dias e temia que já estivesse começado a se decompor. Aparentemente, nenhuma tentativa foi feita de embalsamar o corpo de Lázaro. Ele teria sido sepultado no mesmo dia em que morreu, como era do costume ali. O fato de que Lázaro estava no túmulo há 4 dias era importante, pois não haveria possibilidade dele estar dormindo ou esteja desmaiado. Todos os judeus sabiam que ele estava morto. Sua ressurreição só pode ser explicada como um milagre. Não está claro quando Jesus pronunciou as palavras no versículo 40. No versículo 23, ele disse a Marta que Lázaro ressuscitaria. Mas, sem dúvida, o que ele disse aqui era a substância do que lhe havia falado anteriormente. Observe a sequência nesse versículo. Se creres, verás. É como se o Senhor Jesus tivesse dito: se você somente crer, verá um milagre realizado por mim, que somente Deus poderia realizar. Você verá a glória de Deus revelada em mim, mas primeiro você deve crer para depois ver. Fé é isso. A pedra foi removida do túmulo antes de realizar o milagre. Jesus agradeceu ao Pai por ter ouvido a sua oração. Nenhuma oração do Senhor Jesus é relatada anteriormente nesse capítulo. Mas, sem dúvida,
Ele havia falado com o Pai continuamente durante esse período inteiro e orado para que o nome de Deus pudesse ser glorificado na ressurreição de Lázaro. Aqui ele agradece ao Pai em antecipação ao evento. Jesus orou audivelmente para que a multidão pudesse crer que o Pai o enviara, que o Pai lhe falara o que deveria fazer e dizer, e que ele sempre agira em perfeita dependência de Deus Pai. Mais uma vez enfatiza a união essencial de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Este é um dos poucos casos no Novo Testamento em que o Senhor Jesus é chamado, é citado em alta voz. Alguém tem sugerido que se ele não tivesse mencionado Lázaro pelo nome, então todos os mortos dos túmulos teriam saído. Mas como Lázaro saiu? Uns pensam que ele saiu do túmulo manquejando, outros pensam que ele saiu engatinhando. Ainda outros apontam que o seu corpo teria sido envolvido firmemente numa mortalha e que seria impossível ele sair por conta própria. Sugerem que seu corpo saiu do túmulo no ar até os seus pés tocarem o chão na frente do Senhor Jesus. Mas o fato é que o seu rosto foi envolvido num lenço e é mencionado como mais uma prova de que ele estava morto. Ninguém poderia ter vivido por 4 dias com o rosto envolvido por um pano. Mais uma vez o Senhor pediu a participação do povo, ordenando-lhes que desatassem então Lázaro e deixassem ele ir. Somente Cristo pode ressuscitar os mortos, mas ele nos dá a tarefa de remover pedras de tropeço e de desatar a mortalha do preconceito e da superstição. Glórias a Deus, glórias, 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 glórias a Deus. Jesus ressuscitou Lázaro e ele também nos ressuscitará quando vier em glória. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões. Venham as águas. Até lá!